bem, irmãos, muito bem-vindo a todos nesse dia festivo, dia de alegria, né, para nós, para a Igreja Evangélica de Beja. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé e nós vamos começar com uma oração. Vou chamar nosso irmão presbítero aqui, e ele vai fazer uma oração, irmãos, entregando esse culto nas mãos do Senhor, tudo que vai ser feito, pedindo as bênçãos de Deus, né, para esse culto. Então, podemos. Deus, obrigado por tudo que você faz para nós. Nós só podemos agradecer. Nós podemos reunir uma igreja com muito potencial, e nós podemos crescer, não em nossa força, mas em tua força. E obrigado que você enviou o pastor Jânio e sua esposa, porque nós temos agora um time que está maior, um time onde nós podemos preparar-nos e fazer o trabalho do Senhor, que nós podemos fazer tua vontade. Nós podemos só agradecer por cada dia que nós temos, por cada pessoa que está conosco, por cada coisa que o Senhor faz em nossas vidas. Está um benção que nós temos a possibilidade de ter 2 pastores. Obrigado que nós temos um pastor e esposa que toca instrumentos. Agora o louvor vai ser mais abundante, mas o louvor deve ficar no nosso coração. Obrigado, Deus. Nós podemos reunir aqui para a parte oficial. Bem-vindo, pastor Jânio e a esposa. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar. Obrigado por ouvir. Vamos cantar o 411. 411. Que alegria, né? Neste dia. Alegria,
ainda, irmãos, vamos fazer uma leitura. Vou chamar a irmã Ângela e ela vai fazer uma leitura para nós. A leitura se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, integrando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre calmamente o seu ministério. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Devolver todos os irmãos que estão conosco. Também, desde já, irmãos, antes que eu me esqueça, eu agradeço a todos os irmãos que participaram, trazendo alguma coisa. No finalzinho, vamos ter assim um convívio. Já agradeço os irmãos que trouxeram assim algo. Deus abençoe. Que esse culto mesmo seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar ainda o número 100, dessa vez sentados, depois a gente canta outra assim em pé, mas vamos cantar o número 100, Entrarei na Presença do Senhor. Em português, mas ele é cantado assim em inglês, é bem conhecido, que é o Deus de minha alma, ser minha visão. É lindo o cântico. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse cântico. Olhe bem a letra, é uma bela mensagem,
podemos assentar. Obrigado. Como eu disse, irmãos, é um prazer ter cada um dos irmãos conosco. E eu vou chamar o pastor Herbert. O pastor Herbert é o pastor lá na nossa igreja em Manaus. Essa igreja que foi fundada por um irlandês, né? E aqui nós temos a presença do secretário desta missão que o nosso pastor, assim, pertencia, né? E eles também vão ter a oportunidade de falar. Mas o nosso pastor, quando partiu, então o pastor Herbert ficou no lugar, já estava como co-pastor da igreja. E assim, quando o pastor partiu, o pastor Herbert assumiu o trabalho. E graças a Deus o trabalho expandiu, cresceu. Assim como o pastor Herbert. Ele começou lá na igreja em 95. Né? Eu já estava por lá, né? Assim como jovem. Mas a gente vê, irmãos, a vida do pastor Herbert, um homem dedicado a Deus. E se hoje, irmão, nós temos um casal aqui na igreja, é claro, as orações, não tem dúvida, é Deus tocando no coração do Jander, porque, irmãos, ninguém pode obrigar uma pessoa a deixar a sua terra para ir para outro canto. Tem muita gente que não entende isso. É Deus, irmãos, quem chama. Você imaginou? Eu posso chegar com alguém, está aí o Haroldo, o pastor Rogério, chega com qualquer pessoa e diz: olha, vem aqui, vem ajudar a gente aqui. Não é assim não, irmãos. A pessoa tem que sentir no coração, tem que sentir que é a vontade de Deus. Ele está saindo, está deixando os familiares, está indo com a esposa para outro lugar, para outra cultura, para outro clima, para outro tipo de comida, tudo diferente. A pessoa pensa que é assim: olha, vamos, é Deus que chama. E eu não tenho dúvida, irmãos, Deus tem chamado o pastor Jander e a Rebeca, a Mariana e o Josué aí, que já está se formando. E o pastor Herbert, que é o pai da Rebeca, né? Olha, o pastor Herbert é o pai da Rebeca, pai do Rodrigo aqui e pai do Rafael ali. Então vocês veem que é uma família toda envolvida no trabalho da igreja. Então ele era um engenheiro, ele tinha a empresa dele. Não precisava de nada não. Mas ele deixou tudo para o trabalho do Senhor. E Deus abençoou. E graças a Deus, a ajuda dele também, ano passado nós fomos na Irlanda, e os recursos foram levantados. Deus abriu as portas. Então, estou falando tudo isso para poder chegar aqui, os irmãos terem uma ideia de quem é o pastor Herbert, e eu, desde já, agradeço, meu irmão. Irmãos, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria, um privilégio, uma grande honra poder estar nessa tarde aqui em Beja, Portugal, na presença do nosso Deus, Ele que seja o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Também os amados irmãos em Cristo. Já tenho conhecido os irmãos aqui de Beja já há alguns anos atrás também. Pastor Rogério, pastor Keith está aí conosco, pastor Marco e pastor Haroldo, e amados irmãos em Cristo. É realmente um motivo de muita alegria para todos nós. Meus amados, o que nós realmente estamos fazendo nesse momento? O Senhor Jesus, quando Ele esteve nesse mundo, Ele veio dos altos com uma missão de seu Pai, de vir buscar e salvar o miserável pecador. E Ele fez muito bem, aliás, muito bem feito. E o Senhor, depois do seu sacrifício,
da sua morte, da sua ressurreição, ele reuniu com os seus 12 apóstolos e ele deixou uma missão a eles, como igreja do Senhor. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão que ele deu. Ide, fazei discípulos de todas as nações, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Mas essa missão, ela tinha uma mensagem a ser levada. Ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho a toda a criatura. Então, a missão foi dada, a mensagem revelada, mas os mensageiros, ele disse a cada um dos seus apóstolos, Atos 1:8, e recebereis o poder, e sereis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja verdadeira do Senhor, ao longo dos séculos, lá se vão 2.000 anos ou mais, ela tem realizado essa importante missão. Tem levado a mensagem do amor de Deus pelo pecador. E tem usado inúmeros, ao longo da história da igreja, os seus mensageiros. Homens realmente chamados, capacitados, comissionados e enviados pelo próprio Senhor. E é isso, meus amados, assim o que nós estamos nessa tarde, até realizando, fazendo. Como uma igreja local, pastor Elias, assim bem na sua introdução, ele falou, a nossa igreja, Igreja Evangélica Hebron, em Manaus, é uma pequena igreja, mas ela é fruto realmente de homens fiéis, obreiros do Senhor, homens maravilhosos, são assim, aqueles que, obedecendo o chamado do Senhor, deixaram o seu país de origem, uma missão pequena inicialmente, chamada Acre Gospel Mission, que hoje é conhecida como Acre Internacional. A pessoa dos seus missionários pioneiros, homens que saíram aqui da Irlanda do Norte e foram até a região nossa lá do Brasil, mais na região norte, chamada a selva amazônica, a região mesmo de Acre e Amazonas, ali na fronteira. Homens e mulheres que realmente obedeceram ao Senhor. Os pais, o pastor Mark Bonney, que está aqui, estiveram conosco, e outros maravilhosos. E dentre eles é o pastor Frederico Ió. E esse homem, junto com os missionários, em cada local, em cada cidade, havia uma carência muito grande no nosso estado, falta de médicos, infraestrutura, e eles chegaram ali, cuidando das pessoas, mas proclamando o Evangelho da salvação. E o tempo passa, isso já se vão, acredito que 80 anos ou mais, mas deixaram um legado, principalmente no nosso estado e ali na nossa cidade, Manaus. Pastor Fred fundou essa pequena igreja, mas com uma visão missionária, esse ide do Senhor Jesus Cristo. E assim como se cumpre a palavra, ele dizia, o norte lá do Brasil, o Amazonas, para os irlandeses aqui, até para os nossos portugueses que
descobriram o Brasil é realmente os confins da terra. Então, começando em Jerusalém, né, Belfast, Irlanda, Portugal, foram até aos confins da terra. E se cumpre hoje a palavra, esse evangelho de ir, né? Deus é que realmente é aquele que envia, é o que comanda. E para nós, a Europa, né, os confins da terra, a nossa Jerusalém é lá a nossa cidade de Manaus, a nossa Samaria são as cidades em volta, a nossa Judéia são os estados do nosso país, que é uma nação muito grande. E os confins da terra, Europa em diante. Né? Então, amados, juntamente com a missão Acre Internacional Associados, nós temos a possibilidade de enviar um obreiro, um casal, aqui para o povo de Portugal, especialmente a cidade de Beja, Cuba, Vales Mortos e Serpa. Nós temos ouvido falar, né, há 12 anos atrás, conhecido os irmãos através das orações, os pedidos que recebíamos de pastor Elias e missionários. Então conhecemos os irmãos assim por ouvir, né? E durante esse tempo nós assim temos orado pelos irmãos e até estado junto com o pastor Elias aqui. Ele é membro oriundo da nossa igreja também. Então, amados, durante esse tempo, né, nós assim temos ouvido do trabalho e até mesmo ultimamente a necessidade de um auxiliar, uma pessoa que pudesse também ajudar aqui no trabalho com os irmãos. E Deus, nós usamos e fazemos conferências missionárias a cada ano ali na nossa igreja e somos desafiados. E esse ano a Missão Acre Internacional, a pessoa do pastor Keith, do pastor Marco, vão estar lá, né, desafiando, mostrando o trabalho, e é ali, né, onde nós assim vemos a necessidade do campo missionário. Oramos ao Senhor e Deus levanta, e tem levantado homens e mulheres, primeiramente para se preparar. Jesus chamou 12 apóstolos e Ele não os enviou, mas Ele chamou para estar primeiramente com Ele. E depois, né, é que Ele realmente enviou. E de lá tem saído homens e mulheres para se preparar em seminários, escolas bíblicas, e assim, né, Deus depois chama e envia. E assim não foi diferente com o Janda e a Rebeca. Não é porque meus filhos, mas nós temos visto ao longo dos anos, né, assim, Deus mesmo chamando para servir. Não sabíamos onde. Nós temos em Manaus, além da igreja, trabalhos, congregações. Estamos iniciando também uma congregação no Nordeste do Brasil, no estado chamado Ceará, próximo a Rio Grande do Norte, onde a Acre tem um trabalho muito grande. E Deus assim colocou mesmo no coração do Janda e a Rebeca esse lugar. E nós acompanhamos, nos preparamos, e pela graça de Deus é realmente possível estar nesse momento. Então estamos sim, amados, como igreja, alegres, felizes, porque a possibilidade, né, de sermos cooperadores do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para cooperar com a igreja local. E o nosso objetivo é que o Evangelho seja através dos irmãos que já estão aqui, das igrejas que já tem em Portugal, possa mesmo cada vez mais, né, expandir. E o nome de Jesus ser exaltado, engrandecido mesmo e glorificado. Então,
Então, como igreja, contem sempre com as nossas orações, com as nossas cooperação. E assim, era essa a mensagem que eu trouxe hoje pela tarde e também trazendo esses obreiros para junto com vocês, com o seu pastor, com os irmãos, com as outras igrejas, com as missões aqui, levar essa missão que o Senhor Jesus deixou a todos nós. A mensagem é essa, né? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós somos, cada um, os mensageiros. Que Deus possa continuar abençoando grandemente aqui o trabalho local, a igreja, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, e cantar esse cântico, Majestade, louvai sua majestade, para Jesus toda a glória, poder e louvor. Trabalho de evangelização em Fátima. We've been very busy the last few days distributing literature and water there to the pilgrims. Estivemos bastante ocupados em distribuição de água e folhetos também para os peregrinos. But we could not miss being here today. Mas não podíamos faltar estar aqui nesta tarde hoje. And if you know Pastor Aroldo, he drives like the wind. Conhece o pastor Aroldo, ele conduz como o vento. Close your eyes and pray. Tem que fechar os olhos e orar. What we've got here. Nós chegamos bem. It is a privilege to come and bring greetings on behalf of Acre Gospel Mission, Acre International. Poder vir e trazer cumprimentos da quarta missão da Acre International. We have been here for Pastor Elias's induction way back a number of years ago. Estamos aqui para a inauguração também do impulsamento do pastor Elias também naquela
And it is a joy to be back today for the induction of Pastor Jander and of course Rebecca É uma and alegria Mariana. também poder estar aqui para o empossamento também do pastor Jander e a Rebecca e a sua família. And also to have fellowship with our Brazilian family as well. Também para ter comunhão com a nossa família brasileira também. And so on behalf of Pastor Victor and our committee and our workers all over Brazil and Portugal and the Canary Islands, Trazemos também esta tarde os nossos cumprimentos do pastor Victor, também da missão e dos outros obreiros da missão do Brasil em várias partes do mundo. we do want to pray God's blessing over your work here Nós in Beja. queremos pedir a bênção do Senhor sobre o vosso trabalho aqui em Beja. Since Pastor Elias and Eliani and Matthias came here a number of years ago, we have prayed very much for the work in Beja, Cuba, Serpa and Valle des Mortes. Desde que o pastor Elias chegou com a sua família aqui, temos orado muito pelo trabalho aqui em Beja. We know the work in Portugal is not easy, Nós reconhecemos que o trabalho aqui em Beja não é fácil, e também em Portugal, but we continue to pray that God will move by His Spirit and souls will come to know Christ. mas continuamos orando que o Senhor abra os corações e também faça o trabalho para crescer aqui em Portugal. We have a God who is able to do far exceeding above all we can ask or Nós even temos think. Deus que pode fazer muito mais além do que nós podemos imaginar ou pensar. And we know that you've got great workers here Nós sabemos que tem obreiros fantásticos aqui, maravilhosos, and a very gifted family that have just arrived. e também uma família com muitos dons e talentos. And I just want to leave one verse with them, E eu só quero deixar versículo com eles, and it's a verse that I love, and whenever I was called into Christian work many years ago, é versículo que eu gosto muito e quando eu fui chamado para a obra do Senhor, it was the verse that was given to me. foi versículo que foi dado para mim. Isaiah chapter 41 and verse Isaías 10. 41 e versículo 10. Fear not, for I am with thee. Não temas, porque estou convosco. Be not dismayed, for I am thy God. Estou aqui à procura do resto do versículo. Está lá. Então, não consigo ver aqui. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombras, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a minha destra. It's wonderful to know when God calls you, É maravilhoso saber quando Deus nos chama, that God equips you. que Deus nos equipa, He is the one who nos goes. capacita. He is the one who goes before you, Ele vai à nossa frente, and the one who goes with you, Ele vai conosco. and the one who promises that He will never leave you, E aquele que promete que Ele nunca nos abandonará. and He will never forsake you. Nunca nos abandonará. He will help you and strengthen you and uphold you with the right hand of His Ele righteousness. vai nos ajudar e nos levantar com a sua mão direita de justiça. So please be assured of our prayers and our love as an Acre family. Quero que vocês fiquem com certeza das nossas orações. We're going to miss you when we go to Brazil next month. Vamos sentir falta do Jander quando e sua esposa também quando nós vamos para o Brasil em junho. But we'll probably see you more often because we're in Portugal more. Mas talvez vamos ter mais encontros aqui em Portugal do que no Brasil. And we pray the Lord will continue to bless E you. oremos que o Senhor continue a abençoar o seu ministério de trabalho. And for you as a church, E that God também will continue to como bless igreja you. aqui em Beja, que o Senhor continue abençoando o trabalho e o ministério aqui. Thank you. God bless Muito you. obrigado. Bem, obrigado, Keith e o Marco. Chamei o Marco, quero que os irmãos, né, ele também participasse conosco, né? Irmão, nós vamos ter agora um especial, e um especial é um quarteto, né? São 4. Mas esses 4 irmãos, eles desde pequeno assim, né, foram criados na escola dominical. E é interessante isso, irmão, muito interessante. Então, um dos integrantes é o pastor Jander. Então eles vão aqui cantar assim, para louvar o Senhor.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 4. 1 Coríntios, o capítulo 4. Vamos colocar de pé, vamos fazer esta leitura. Aos Coríntios, o capítulo 4. Vamos ler só 2 versículos, irmãos, versículo 1 e o versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha, Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que já tem sido realizado nesta tarde. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco. Agora, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra e que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, é uma carta que nós estamos meditando aqui na igreja, fazendo estudo. Esse capítulo 4 é o último capítulo de uma defesa que o apóstolo Paulo está fazendo, até no sentido de fazer com que os irmãos pensassem, tivessem a mesma mente, pensassem a mesma coisa e falassem a mesma coisa. Então, desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ele termina com o capítulo 4, esses são palavras inspiradas por Deus para aquela igreja que estava dividida em 4 partidos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele conclui esses argumentos e teologia também, doutrina, para que os irmãos tivessem um único objetivo, olhassem só para um único objetivo, né? Então ele aqui fala no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Veja, quando ele diz aqui, importa que os homens nos considerem, quando ele fala nos considerem, ele está se referindo, é claro, sobre principalmente aqueles 3 nomes que foram dados lá no capítulo 1. Quando ele disse assim: irmãos, eu ouvi que há divisão entre vós. Digo isto pelo fato de um grupo dizer eu sou de Paulo, um outro dizer eu sou de Apolo, o outro dizer eu sou de Cefas. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não é eles, assim, não é eu que sou daquele ou daquele outro, não, eles são nossos. E o apóstolo Paulo está aqui tentando convencer a eles para dizer que essas pessoas foi que Deus colocou para nós.
Lembra o texto lá de Efésios capítulo 4, quando ele diz que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, deixou para nós apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, homens e mulheres que foram deixados para cuidar da igreja de Deus. A igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem colocado, irmãos, em cada igreja, lideranças, que Ele chama de líder, pastores, presbíteros, guias. E qual é o objetivo? O objetivo é de aperfeiçoamento dos santos. São santos? São, porque foram trazidos do mundo para a igreja de Cristo. Mas não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Enquanto tivermos nessa carne, você e eu vamos um dia aqui e acolá, mas graças a Deus que o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque no céu não entra pecado. Então, como é que eu vou subir? Como você vai subir? É claro, redimido, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo quer mostrar para eles, irmãos, não é esse grupo que é dele, porque o pessoal, eles gostavam da oratória, do discurso eloquente, cheio de sabedoria. E o apóstolo Paulo disse, irmãos, o Paulo plantou, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, né? Quem dá o crescimento é Deus. Essas pessoas foram colocadas na igreja para os irmãos, para o proveito dos irmãos, para o crescimento dos irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 1, assim pois importa que os homens nos considerem, eu, Apolo, Cefas, como ministros de Cristo. Olha a palavra, como ministro de Cristo. Geralmente o ministro é aquele embaixador, aquela pessoa que representa. Então somos ministros, é claro, não é do jeito que o Papa no passado fez, porque se pensava, ou eles queriam inculcar na cabeça das pessoas, de que o Papa era o representante de Deus na terra. E o que ele falava em ex-catedra, ou seja, da cadeira, aquilo era como se Deus falasse através dele. Não é nada disso. É claro, os ministros do Senhor Jesus Cristo aqui falados são considerados como profetas. Profetas em que sentido? Porque o profeta, irmão, é aquele que recebe de Deus e transmite para o povo. Agora, veja, recebe de Deus no sentido que ele, durante a semana, estuda a palavra. Ele estuda a palavra e passa para a irmandade. Ele é um profeta, ele é só um canal. É por isso que, na exposição das Sagradas Escrituras, quanto menos o pregador pregar o que ele acha, o que ele pensa, melhor. Porque ele não está para dizer o que ele acha, o que ele pensa. Ele é um profeta, ele é um canal. Ele vai ler o que a Bíblia diz, o que Deus diz, e vai passar o recado. E por isso Paulo diz aqui, ele diz assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele sempre está trabalhando com essa palavra de mistérios. Os irmãos aqui na igreja estão lembrados que quando nós entramos no capítulo 2, no versículo 1, nós estávamos estudando essa frase, capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, e nós estávamos aqui falando, né? Em umas Bíblias diz testemunho, em outras Bíblias diz mistério. E nós vimos aqui que a palavra, o que estava colocado lá no autógrafo, é mistério, porque o Paulo sempre está falando do mistério.
Mas mesmo assim, a palavra testemunho também vai dar na mesma coisa, porque o testemunho de Deus é Jesus Cristo. O mistério de Deus é Jesus Cristo. Então, mas ele coloca aqui mistério, e aí a gente, no versículo 4, vê, de fato, mistério. Por que ele fala de mistério? Veja aí, irmãos, mistério é algo que você não sabe o que é. Se eu tenho algo escondido aqui atrás, os irmãos tentam, o que eu tenho aqui atrás? Tudo bem, o que eu tenho aqui é um mistério. Ninguém sabe, a não ser que eu revele. Mas eu posso pegar isso aqui e mostrar para uma pessoa e mostrar para uma outra. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então é um mistério de Deus. Nós vamos estar pregando a palavra de Deus, mas é um mistério. Nós que nascemos nesse mundo, nascemos naturais. E o que é carnal, como que ele vai entender o que é espiritual? Então é necessário para quem é carnal ser tornado espiritual para compreender a palavra. Quem é que vai fazer isso? Deus. Eu não tenho o poder de fazer ninguém espiritual. O pastor Janda vai estar pregando para nós muitas mensagens, mas ele também não tem o poder de transformar uma pessoa de carnal para espiritual. Só quem tem esse poder, irmãos, é Deus. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser ministros de Deus. E diz aqui, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, e despenseiros dos mistérios de Deus. Então veja que responsabilidade. Então eu sou um dispenseiro do quê? Do que eu sou dispenseiro? Do que o pastor Jander aqui vai ser dispenseiro? Do que ele acha? Do que ele pensa? Não. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Então imagine. Vamos colocar assim para ver se os irmãos entendem. Aqui tem uma dispensa, eu sou dispenseiro. Aí eu vou abrir aqui tem uma, olha aqui, e eu que vou administrar isso, mas a dispensa é do Senhor, tem os seus mistérios, e Ele quer que eu, que vou passar isso, que eu seja encontrado fiel. Por que Ele diz isso? O que se requer é que cada um deles, isso versículo 2, seja encontrado fiel. Porque, irmãos, nós, pastores, vamos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos. Nós vamos ter que prestar conta. E é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Ainda mais se cada um pensar de uma maneira. Então, como é que o pastor vai prestar conta de algo? Não, ele vai chegar no céu e dizer, não, mas Senhor, desculpa lá, mas o pessoal queria dessa maneira. Não, Senhor, desculpa lá, mas o pessoal decidiu para fazer assim. Ei, eu te coloquei lá como ministro, eu te coloquei lá como dispenseiro. É de você que eu vou pedir contas. Lembra quando a Bíblia mesmo diz, seja submisso aos seus guias, aos seus mestres, porque eles vão dar conta de vocês. Então só coloca na sua mente, na casa, quem é que manda lá na sua casa? Quem é o cabeça lá na sua casa? É o marido? É a esposa? É os filhos? Biblicamente, o que a Bíblia diz? Esposas, sejam submissos aos vossos maridos. É o que a Bíblia diz. Filhos, obedecei os vossos pais. Então acaba com quem? Quem é a responsabilidade na casa? O marido. Deus vai pedir conta do marido da sua família. Você vai prestar conta. Não, Senhor, mas desculpa lá, o meu filho, ele queria assim, e minha esposa também. Eu não podia dizer nada, porque Paulo diz assim, olha, Tito, Timóteo, olha, vamos escolher presbítero e tudo, uma pessoa que saiba governar a sua casa. Porque quem não governa a sua própria casa, como vai governar a igreja? Então se espere do líder, o quê? Que ele vai liderar, que ele vai governar. Agora, se ele foi uma Maria, vai com as outras, vai fazer tudo que o povo quer, tem que lembrar, irmãos, nós somos ministros. Nós temos que prestar contas a um Deus.
Nós não podemos, como ministro de Deus, ser como Saul. O Saul perdeu o reino. Por que ele perdeu? Porque ele disse, olha, tem aqui uns cordeirinhos gordos, e o pessoal chegou comigo e disse para guardar. Aí Samuel disse, mas o que foi que eu te disse? O que foi que Deus te disse? Que era para tu exterminar tudo. Mas o que ele disse? O povo quis. E o que aconteceu com ele? Perdeu o reinado. Nem ele, nem os seus filhos continuaram. Porque queria fazer o que o povo queria. Não é o que o povo quer, é o que a Bíblia diz. Uma pessoa, um irmão, uma irmã pode chegar e dizer, mas a Bíblia fala assim. Então temos que fazer assim. Então nesse breve tempo aqui, irmãos, a mensagem que eu gostaria de deixar para o pastor Jânio e também para mim, como ministro, é que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Eu sou o ministro de Cristo, o pastor Jânio é o ministro de Cristo, temos o Marco, o Haroldo, o Rogério aqui, somos ministros de Cristo. Não somos do homem, não somos ministros dos homens, somos ministros de Cristo. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus, não é dos mistérios dos irmãos da igreja, é os mistérios de Deus. Nós temos que passar isso para o rebanho dele. O rebanho é dele. E o rebanho dele deve ser governado por ele. O ministro, o profeta, está como um canal para passar para os irmãos o recado. E isso me faz lembrar o Paulo, aqui mesmo em Corinto, ele usa lá no 11:23, 1 Coríntios 11:23, ele diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, tipo assim, se achar ruim, vai lá com ele, eu só sou o atravessador. Eu recebi do Senhor o que eu entreguei. Eu recebi 10, passei 10. Recebi 5, passei 5. Nós só somos aqueles que vão receber e passar, irmãos. Nós não vamos ditar leis. Eu não posso ditar leis. Eu não posso fazer novos sistemas. Não posso. Tem que estar aqui. E se eu quiser fazer novas, o irmão pode chegar e dizer, olha, aqui está claro, pastor. Aqui está bem claro que não é assim. Sim, é mesmo. Tem que seguir aqui. Esse aqui, irmãos, é o nosso estatuto. Esse aqui é a nossa lei. É isto daqui. E importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que responsabilidade! O rebanho é de Deus e Ele vai pedir conta de cada um dos seus ministros. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Que nós, como igreja aqui em Beja, possamos estar, é claro, submissos, obedecemos, o que a palavra de Deus nos diz através dos seus ministros, para que possamos ter uma única mente, uma única opinião e falarmos a mesma coisa, que aí nós vamos avançar. E pela graça de Deus, irmãos, ganhar pessoas para Cristo aqui nessa cidade, nesse país tão carente do Evangelho. Porque nós só temos uma vida para ser vivida. E eu já estou na metade dela, quase. Eu não sei quando eu vou partir, mas eu já estou chegando aí para descer, Mas, irmãos, vamos, enquanto temos vida, vamos ganhar almas para Cristo. Não vamos chegar lá no céu de mãos vazias, O que vamos apresentar para Ele? Mas vamos fazer isso, Vamos trabalhar juntos e avançar. O nosso inimigo, irmãos, não está aqui dentro da igreja. O nosso inimigo está lá fora. Ele está lá fora. Ele não está aqui dentro, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Bem? Vamos ficar de pé. Eu vou chamar aqui o pastor Jander e a Rebeca, a Mariana. E nós, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. E eu não tinha falado isso, mas eu vou pedir para o pastor Herbert. Meu irmão, chegue aqui. E eu vou pedir ao pastor Herbert que ele faça oração
pela família, e a filha dele, né? Que ele faça oração, né? Por esse casal, por nossa igreja, né? E depois o pastor Janda tem a palavra. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, exaltado e engrandecido, glorificado seja o Teu santo e bendito nome nessa tarde, Senhor. Estamos diante do Senhor, na presença do Teu Santo Espírito, Senhor, nesse momento tão solene, Pai, do ministério do Senhor. Nós recebemos, Pai, como ministros, a responsabilidade de revelar os mistérios do Senhor, através da Tua santa e bendita palavra, Pai. Ela que seja mesmo o nosso guia, aquilo que devemos entregar. E nessa tarde, Pai, nós queremos pedir que o Senhor cubra mesmo de graça, de sabedoria, de discernimento, de compreensão. Pastor Janda e Rebeca, o ministério que o Senhor tem dado aos Teus servos, Pai, para auxiliar aqui nessa igreja, Pai. Ser realmente despenseiros, servos, Pai, obreiros do Senhor, que possam transmitir a Tua palavra aos Teus ouvintes, não só em palavras, mas com seu testemunho, com as Suas ações, e que o Evangelho, Pai, seja proclamado, almas sejam mesmo salvas para o Teu reino, a Tua igreja aqui edificada. Te rogamos, Pai, por essa igreja aqui de Beja, de Cuba, de vários mortos e de Serpa, Pai, na pessoa do seu pastor, dos presbíteros, dos membros, que eles juntos, Pai, mesmo continuem fiéis à Tua palavra, ao Teu Evangelho, e que a igreja receba a edificação e almas sejam mesmo ganhas para o Teu reino. Entregamos carinhosamente essa família, o trabalho aqui, em Tuas bondosas mãos, Pai. Pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Aqueles que eu não falei, não vou me alongar muito. Mas, nesse momento, meu discurso, meu desejo, Deus tem colocado no meu coração, né? Desde a consagração lá em Manaus, agora aqui também na posse como pastor, são as palavras que Paulo escreve ao seu amado filho Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Texto conhecido também. 1 Timóteo 1, 12. Já está aqui, né? Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra
e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As minhas palavras são as de Paulo, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, que me capacitou, que me deu o poder, né? Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele me capacitou, me separou, para quê? Né? Me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente separou. Como o pastor Elias falou em Efésios 4, Ele designou cada um com um posto, com um cargo, mas com um fim proveitoso. Mesmo o crescimento da sua igreja, e a mim, no caso, né, e a minha família, eu posso dizer com toda sinceridade, com toda a verdade, que eu não estou aqui, digamos, porque eu quero, mas sim porque eu tenho a certeza que o Senhor nos separou para estarmos aqui. Seria muito mais, eu já tenho falado isso desde o ano passado, quando eu vim aqui com os irmãos, seria muito mais cômodo para mim estar em Manaus, servindo na minha igreja, do lado da minha família, estar próximo ali, né, tendo meu trabalho, meu sustento, a Rebeca assim também, os meus filhos crescendo junto com a minha família, da igreja que eu sirvo, trabalho muito grande com crianças, seria muito melhor. Mas eu tenho certeza que Ele me fortaleceu e me separou para esse ministério, aqui em Portugal. E também eu já falei isso para os irmãos, mas foi incrível ver como é bom estar no centro da sua vontade. As coisas foram se ajustando, foram meio que dando certo, não por sorte, não por um acaso, mas a mão de Deus mesmo estava em tudo, apareceu em tudo, e cá estamos, aqui em Portugal, Beja, servindo aqui com os irmãos. E como eu falei, é o meu discurso semelhante, o meu desejo também é semelhante. É que, assim como o apóstolo Paulo falou, né, já quase no final da sua carreira, do seu ministério, considerou fiel, combati o bom combate. Esse é o meu desejo também, chegar no fim e receber do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo, um dia, o testemunho de que realmente eu fui fiel naquilo que Ele me entregou, naquilo que Ele me deu, me confiou como um seu dispenseiro. E nós possamos, não somente eu, né, o ministério pastoral, no caso eu sou pastor, mas envolve a minha família, como exemplo, modelo também aqui para os irmãos. Que nós possamos ser mesmo esse exemplo, modelo, mas não para nos gabarmos, né, ser alguma coisa, mas pelo contrário, ser a vitrine daquilo que o Senhor fez, transformando a minha vida, da minha esposa, se Deus permitir, a vida da Mariana, do Josué. E que assim a gente possa edificar vidas aqui em Beja, aqui da igreja, também salvar por meio do nosso testemunho almas aqui nessa cidade. Eu agradeço imensamente ao Senhor e eu espero que eu seja encontrado fiel, né? Também, não somente agora, separado mesmo, com todas aquelas, digamos, a lista, né, pastoral, mas também no futuro. É muito simples começar um trabalho, iniciar algo, mas finalizar. Esse que é o mais importante. O fim de todas as coisas é o que importa. Então, que Deus possa nos abençoar. Também agradeço imensamente à Igreja Bro, igreja mesmo que, digamos assim, nos forjou. Foi lá que nós crescemos, foi lá que ouvimos a palavra do Senhor, foi lá mesmo que pudemos colocar aquilo que aprendemos no início em prática, servindo lá com os jovens, as crianças, na escola dominical, enfim, música, coral. Então, sou grato a Deus por aquele trabalho e por ter a confiança de nos enviar para um outro país, uma distância muito grande, mas
Sou grato ao Senhor por aquele lugar de refúgio, né? Cidade de refúgio, chamada Igreja Evangélica Hebron, em Manaus. Também a minha família, as nossas famílias, temos aqui os nossos pais, temos esse privilégio de, digamos assim, de estarem nos acompanhando até aqui. Eu sei que o pastor Elias não teve isso, né, pastor Elias? Sua mãe não veio, seu pai não veio aqui deixar, mas estamos tendo esse privilégio e a gente só tem que agradecer ao Senhor por todo apoio, todo amor, todo carinho. E, enfim, um pedaço nosso que está indo embora, semana que vem já, mas que está guardado nos nossos corações, em nossos corações. Enfim, vou parar aqui e falar de família, senão vou chorar. Mas, enfim, e também não poderia deixar de falar, de agradecer também aqui a Igreja Evangélica de Beja. São amados irmãos que desde 2019, foi quando eu vim aqui a primeira vez, sempre nos recebeu com muito carinho, muito amor, atenção, e eu espero ser uma bênção na vida de cada um de vocês. E assim como eu desejo que vocês sejam bênção em nossas vidas. Mas muito obrigado, esperamos mesmo trabalhar em conjunto. Igreja é isso, Igreja não é o pastor, não é o pastor Elias, não é agora o pastor Jânio, mas a igreja é o corpo, Cada um mesmo fazendo a sua parte e assim glorificando ao Senhor. Eu não minto quando eu digo que eu estou muito feliz de estar aqui. Triste por deixar Manaus, convívio ali dos meus, mas feliz por servir ao Senhor, estar aqui com os irmãos e eu estou me sentindo em casa, cara. Você ainda quase que sem GPS aqui em Beja. Mas estou muito feliz, tá bom? A palavra do Senhor, o pastor Fred, nosso fundador, dizia, A palavra de Deus não mente, quando fala que aquele que escolhe servir ao Senhor, Marcos 9, 10, se eu não estou enganado, vai dizer, capítulo 9 vai dizer, Ó Senhor, deixamos tudo para trás, para te servirmos, o que vai ser de nós? Jesus fala ali para Pedro, para os discípulos, olha, não existe ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, propriedades, coisas, por amor do meu nome, me seguindo, me servindo, não receberá 100 vezes aqui nesta terra, com dificuldades, mas receberá aqui casas, mães, irmãos, filhos. E eu falei ano passado, vários irmãos aqui, nossa casa, tenho certeza aí que os irmãos já até me convidaram para ir na casa e tal, enfim, Então não tenho mais uma casa só em Manaus, eu tenho aqui, eu tenho na outra que me convidaram, vários irmãos, várias irmãs que têm idade de ser minha mãe, minha avó, e que mesmo dispensam muito carinho comigo, com a Rebeca, a Mariana e com o Josué também. Então, meus irmãos, vamos avante, O pastor Fred também sempre falava, fica firme. Então, fiquemos firmes, vamos avante, trabalhando para o Senhor Jesus, porque no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Muito obrigado. Obrigado, pastor Elisa. Sim, irmão, temos muito a agradecer ao Senhor. Nós vamos cantar aquele cântico, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. E Deus tem feito muito, Assim, na chegada já do pastor Jander, só para dizer para os irmãos, já daqui a 2 semanas já ele recebe o título de residência, Ou seja, tudo já está preparado, já tem o NIF, já tem o número de segurança social, já tem o contrato de trabalho, a conta já está aberta, o homem já tem tudo aí, Já está, só falta o título de residência chegar daqui a 2 semanas. Mas eu agradeço a irmã Dina, que tem feito um trabalho maravilhoso, e também a Mariana, É caladinha, mas ela faz as coisas assim, Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse cântico, aí depois vamos fazer uma oração já e para o convívio, tá bem?
nesse dia. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jander, Rebeca, Mariana. Obrigado, Senhor, também por cada um dos nossos amados irmãos aqui em Beja, em Cuba. Ali, Senhor, nossos irmãos em Serra, irmão Joaquim, irmã Mariana, irmão Augusto, ó Pai, sustenta-os, guarda. Lá também em Vales Mortos. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado e ajudado a igreja aqui em Beja, através dos anos, Senhor. O Senhor não tem deixado essa porta fechar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Agora, Senhor, aceita a nossa gratidão já pela, o convívio que vamos ter. Obrigado, Senhor, também por cada irmão que participou, que trouxe algo, para assim, Senhor, termos a comunhão, que o Senhor possa abençoar o alimento, a bebida também, e assim que possamos ter um tempo gostoso, um tempo de comunhão com os irmãos, e que a Tua igreja, Senhor, possa expandir cada vez mais nessa cidade, nesse país, para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e só mais uma vez, o letreiro que o irmão Jacinto fez no passado, está aí na frente. O presbítero Jander restaurou, então nós temos alguma coisa aí do irmão Jacinto que ele fez no passado, e aí os irmãos podem ver a Igreja Evangélica de Beja, né? Deus abençoe.